A gente repercute agora as informações sobre a prisão do Herison da Silva, de 22 anos. Ele que estaria envolvido na morte da avó, a dona Maria das Dores de Oliveira, encontrada morta em outubro de 2021. Nós conversamos com a sargento Elineuda Martins, do Grupamento de Atendimento Especializado à Criança, Mulher e ao Idoso, o GAECIM, que traz mais informações sobre o momento da prisão do acusado. Vamos conferir. Essa senhora, ela passou mais de um mês desaparecida. E quando foi encontrado, foram restos mortais dentro de uma sacola na estrada ali para o Portinho. Então, desde então, foram feitas investigações onde chegou no neto dela, né? No momento não foi possível fazer nenhuma prisão, porque tinha saído do flagrante. Então, nós esperamos que o juiz expedisse o mandado de prisão, onde os nossos policiais executaram ontem às 16 horas. Não reagiu, né? Foi preso, foi conduzido. E ele não deu explicação nenhuma, disse que não ia falar nada. E nós respeitamos o direito dele e ele vai ser ouvido pela justiça. E o delegado regional de Parnaíba, Wilans Pinheiro, também concedeu entrevista à nossa reportagem e explicou detalhes sobre a investigação que resultou na prisão do Herison da Silva. Pronto, delegado, então, voltando. 7 meses após o crime, a polícia chega até o Herison. Como foi esse procedimento até a prisão dele? Vale ressaltar o trabalho de investigação da Polícia Civil. Nós temos hoje um setor de homicídio de muita competência, os investigadores, os agentes, ao perceber no primeiro momento um desaparecimento de uma pessoa, no segundo momento a família dessa pessoa começou a receber mensagens como se fosse ela, e daí começou a ter mensagens estranhas porque ela não tinha costume daquelas mensagens. Então os investigadores começaram a suspeitar. Com o aparecimento do corpo dela, constatou-se sim que ela tinha sido vítima de um homicídio. Daí a investigação começou a evoluir para outro caminho. Numa dada essas investigações, a gente começou, é uma investigação complicada, porque dependemos de quebras de sigilos, tal, investigações no local de crime, foi feito um levantamento, saber se foi esquartejamento ou não, foi feita uma perícia, a perícia não constata isso, porque havia partes do corpo, então, pelo estado de putrefação, possivelmente poderia ter sido animais, né? Então ficou inconclusivo isso com relação à perícia. Vale aí, com uma das investigações, a gente chega nesse suspeito, né, que possivelmente teria sido um parente, que é o neto dela. Pelo ser do nosso núcleo de inteligência, com as investigações, com as solicitações de informações do nosso setor de informática, a gente chega nessa conclusão que ele é um dos principais suspeitos de ter cometido esse crime. A partir daí, o caso passa, sim, ter o envolvimento da delegacia da mulher, que aí haveria uma violência doméstica, né? Um feminicídio, no caso, ele morava com a avó, só moravam os dois, e aí então ele passa a ser agora um dos principais suspeitos. Conseguimos a prisão dele, né? Através da Polícia Militar executou essa prisão, a gente, pela parceria que temos com a Polícia Militar, todos os mandatos de prisões, a gente também disponibiliza a Polícia Militar para que realize também essa parceria. O importante é que temos o criminoso preso. A investigação agora a gente vai concluir com mais perícias, né, eletrônicas, e com o depoimento dele. De antemão, ele já nega a participação dele, diz que não participou, como sempre ele negou nos depoimentos. Mas há indícios, provas robustas, que sim, com certeza ele estaria ou participou deste homicídio. E agora ele segue preso à disposição da Justiça? Como é o procedimento? Pronto, ele está à disposição da Justiça. Trata-se, a gente tem um mandato de prisão temporária por 30 dias, e nesses 30 dias a gente vai concluir essa investigação e com certeza é muito provável que a gente irá pedir a prisão preventiva dele. Teria envolvimento de outras pessoas no caso? Bom, a gente ainda está avaliando isso aí, se há a participação de outras pessoas, né? É temerário dizer agora, mas provavelmente a gente, no andar das investigações, a gente vai conseguir concluir se há ou não participação ou se foi só ele. E a motivação também? Ficou alguma suspeita da polícia a respeito do que teria motivado esse crime? Pois é, com relação à motivação, é difícil, ele não quer falar, né? Então a gente tem que entender alguns fatos passados, fazer um estudo da vida passada dele, até a chegada dele aqui,
para a gente entender a dinâmica, com os parentes, o que é que teria motivado aquilo ali. O repórter Daniel Santos está conosco aqui no estúdio e ele vai relembrar o caso do desaparecimento da dona Maria das Dores, que comoveu e mobilizou a cidade e que agora parece ter aí um desfecho com a prisão do acusado. Não é isso, Daniel? Sim, Viviana. Inclusive, foi no dia 25 de outubro quando foi encontrados os restos mortais da enfermeira aposentada Maria das Dores. Ela, na data, tinha 64 anos de idade, estava desaparecida, como você mesmo colocou, há um mês, né, desde o mês de setembro de 2021. E, inclusive, a família nos procurou aqui, procurou a TV para fazer a divulgação, a fim de encontrar notícias e informações sobre a dona Maria das Dores. Mas somente no dia 25, era uma segunda-feira, no dia 25 de outubro, quando 4 homens faziam a limpeza de um terreno ali próximo ao conjunto Simplício Dias, na Avenida Doutor João Silva Filho. Então, eles estavam fazendo essa limpeza no terreno quando já havia alguns dias sentindo um mau cheiro muito forte, mas nada que os incomodasse, até que um deles resolveu tirar a curiosidade de saber que animal era esse, que bicho era esse que estava, né, fedendo. Então foram verificar e encontraram um corpo partido ao meio, cabelos longos, né, com roupas ainda, já estava em avançado estado de putrefação. E frente àquilo, ó, isso aqui não é um animal, isto é uma mulher. Parece o corpo de uma mulher. Quando fizeram o comunicado à polícia e foram fazer as verificações, e a própria família ficou ali observando, obteve acesso às roupas, ao cabelo, e disseram, ó, isso aqui 90% de chance de ser ela. 90% de chance, até quando confirmaram. E esse caso, Viviane, como você muito bem colocou aí, não estava elucidado e agora tem um principal suspeito. Havia também imagens de câmera de segurança por conta de investigação de que ela transitava com outra pessoa, mas o principal suspeito aí acaba sendo, como colocado, o Harrison. Eu observo isso como além da violência doméstica, né, o homicídio em si e, consequentemente, uma ocultação de cadáver, né? Então, tem um requinte aí de crueldade, de desprezo com relação à senhora Maria das Dores, carinhosamente conhecida como Irmã Dora, né? Irmã Dora, 64 anos na época, em 2021, quando esse crime, né, aconteceu. Agora resta saber, o que fica, assim, essa grande pergunta é, por quê? Né? Qual o motivo dele ter feito isso com a própria avó? O que motivou esse tipo de situação? E como ele nega, e ainda faltam mais elementos, já que foram feitas as investigações no que concerne a dados, aos contatos do celular, quebra de sigilo para poder chegar até ele com mais assertividade, mas ainda fica essa pergunta no ar, porque o mesmo se nega a contribuir com a polícia no sentido das investigações para poder, de fato, ter esse desfecho mais assegurado. Fica ainda essa dúvida nossa, né? E ao mesmo tempo muito triste, né? Muito triste, revoltante saber que um neto tem uma atitude como essa, uma pessoa tida como muito querida, é uma pessoa muito querida pela família. Difícil de entender, Daniel, como você bem disse, e infelizmente por falta ali de diálogo do próprio Harrison, o delegado Williams Pinheiro falou que eles ainda não entendem de fato o que teria motivado esse crime que abalou aí a cidade, que chocou pela crueldade. Ali nas conversas em bastidores com o delegado, ele me falou inclusive que foi difícil esse processo de investigação, até mesmo para saber se o corpo chegou a ser esquartejado, como ele foi encontrado ali os pedaços, ou se teria sido a ação de um animal mesmo no matagal, porque no início o corpo já foi encontrado num estado de putrefação muito avançado e, segundo o delegado, por falta de esclarecimento, eles não conseguiam ali saber exatamente o que aconteceu, né? Se ela foi realmente esquartejada ou se foi uma ação ali de animais que mexeram no corpo porque foi encontrado ali num matagal, e ele disse que foi um processo
ao longo, né, de mais de um ano aí de investigação, mas que tudo indica, segundo o delegado Williams, a participação do neto da Dona Maria das Dores, o Herisson da Silva, que está aí agora à disposição da Justiça. Muitos esclarecimentos ainda são necessários a respeito desse caso, como bem disse o delegado, sobre a motivação, sobre inclusive a participação de outras pessoas nesse crime, mas certamente a polícia já tem um direcionamento e logo será esclarecido todos os detalhes a respeito desse triste fato. Daniel, obrigada pelas suas contribuições.